Olá, olá, boa noite! Vamos entrando, gente! É tão ruim. Boa noite, turma! Sejam bem-vindos, boa noite, Gustavão. Fala, rapaziada! Fazer um pouquinho aqui para ligar, dando uma lavada no rosto. O dia foi daqueles. E aí, turma? Deixa eu mandar um aviãozinho aqui, sejam bem-vindos. Compartilha o aviãozinho aí para os corretores que querem participar aí de um bate-papo muito importante no nosso mercado. Temos um convidado aí muito especial, junto com o nosso presidente Gustavo Bentes. Gustavão na área já. Não sei se nosso convidado, não observei aqui, já chegou. Vamos receber hoje o senhor Manuel Matos. Nossa, uma visita muito especial aí do nosso grande amigo Manuel Matos. Vamos falar da história de carreira dele, os exemplos de vida dele. Vamos falar do Open Insurance, que é uma linguagem nova para o mercado aí, né? O meu corretor ainda está adaptando. É isso aí, turma. Mandei um aviãozinho aqui para a rapaziada. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se o nosso convidado tá aí, Gustavão. Vou pegar aqui. Vamos lá. Gustavão. Não, Matos, eu não vi ele aqui ainda. Fala, Moisés! Ô, meu amigo! Boa noite! Nosso convidado já entrou aí, eu já vi o nome dele. Dantas Matos já tá aí. Hoje eu tô num visual diferente aqui, tá muito escuro. Oi? Hoje eu tô num visual diferente, tá muito escuro. Eu tô vendo, não, tá dando Quis pegar perfeitamente. um visual da nossa Belo Horizonte aqui atrás. Que lindo, cara. Ah, muito bonito. Aí eu gostei. Cada noite, cada live, cada uma mais especial que a outra, né, Moisés? Então hoje a gente viveu a live do Camilo, vivemos a live do Armando, a live do Boris, a live do Fernando Dantas, a live de tanta gente boa, com a Fernanda, com o pessoal de companhia, corretores. Hoje estamos recebendo mais uma grande pessoa especial aí, o nosso querido Manuel Matos. Tá, ele já está aí, chama ele aí, Dantas Matos, para a gente começar a conversar, porque 1 hora de live para esse tanto de gente boa que a gente tem recebido, não está durando nada, Moisés. A gente tem que fazer 2, 3 capítulos para cada um dessa turma. É muita história boa, né, Gustavo? É muita história boa. E semana que vem a gente tem o Lucas Virgílio aqui com a gente também. Boa, bem lembrado. Cara, eu tô convidando o Dantas, vê se tá aparecendo aí um convite para você participar. Eu vi aqui que você mandou, entrou. Já aceitou. Gustavo, tudo bem, Moisés? Tudo bem, meu Querido Manuel Matos. Ô, Moisés, hoje eu vou te deixar falar mais um pouquinho, porque semana passada eu e Camilo, você viu que eu vou ter que ceder, porque com você e o Manuel Matos aqui, ô Matos, primeiro seja extremamente bem-vindo. Você sabe o tanto que a gente tem uma relação tão sólida, tão honesta, tão bacana, tão justa, e que a gente corrobora com muitos pensamentos alinhados aí de desenvolvimento. E hoje a gente está aqui para te ouvir. A gente queria absorver em 60 minutos, eu sei que vai ser impossível, mas em 60 minutos absorver tudo o que a gente puder que você construiu nessa jornada de grande corretor de seguros, de grande liderança, de grande cidadão que você é. Muito obrigado pela sua presença nessa noite aqui com a gente, viu, amigo? Obrigado, Gustavo. Obrigado, Moisés. É um carinho muito grande que eu tenho por vocês. Por Minas, onde morei 3 anos, né? Então, obrigado por estar aqui com vocês nessa noite. Ô, Matos, hoje eu quis até mudar o cenário. Eu falei, não, merece uma mudança de cenário. Botei o Belo Horizonte aqui escuro, numa noite chuvosa, mas em sua homenagem. E eu queria começar te perguntando assim, a gente sempre recebe os convidados, a gente tem tido tantos convidados bacanas, com tanta história de vida, tanta coisa que nos nutre, que nos motiva e que nos inspira. E você é uma dessas pessoas que nos inspira.
no dia a dia. Conta um pouquinho, Matos, da sua história. Você, pai, corretor, empresário, líder da categoria. Manuel Matos é nosso vice-presidente da FENACOR, é também o delegado do Sincor São Paulo e é uma pessoa com um nível de conhecimento técnico estrutural do setor de seguros, como poucos, é daqueles que a gente conta nos dedos, nos 5 dedos de uma mão. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua jornada como pessoa, corretor e empresário até aqui. Fala um pouquinho de você, para depois a gente entrar no nosso dia a dia aqui do Open Insurance, por favor. Ô, Gustavo, você falando assim, depois vou ter que ficar inventando história aqui. Minha história não é tão complexa assim. Mas vamos começar por Minas Gerais. Eu cheguei em Minas Gerais com 15 anos de idade. Eu fui para Barbacena, fiz a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Depois segui carreira, né? Tem outras unidades, até que fui vacacionado na década de 70 para o setor de seguros. O setor de seguros, a atividade de corretagem de seguros, ela é uma vocação, ela é um chamamento. Você tem que ter o prazer em servir. O prazer em servir os seus clientes, o prazer em servir os seus pares, em se ajudar mutuamente uns aos outros. Então, é uma vocação e ela é um corte em todas as profissões. Você tem corretores de seguros que são médicos, advogados, engenheiros, psicólogos. Então, é uma profissão multidisciplinar. Mas o que nos une? Né? O que nos une é a vontade de servir e essa natureza que nós temos de não sermos beligerantes. Né? Nós somos sempre conciliadores. Nós ficamos ali como algodão entre cristais, entre os interesses mais legítimos dos segurados, os interesses mais legítimos dos seguradores. E aí, né, nesse processo que eu começo a minha carreira no Lloyd, no Rio de Janeiro. Na sequência, consegui servir um pouquinho, junto com toda a equipe da SUSEP, no desenvolvimento do FIP, do Formulário de Informações Periódicos, que atualmente é o SRO, e de lá eu já fui para recuperar uma seguradora que estava à beira da falência, que era a antiga SACE, a seguradora da Caixa, onde promovi, no período que lá fiquei, a recuperação e entreguei a seguradora em 6º lugar no mercado de seguro. E aí fui convocado por uma outra missão do Banco do Brasil, tinha uma seguradora também complexa, brasileira e iraquiana, de parceria com os iraquianos. Aí trabalhamos em equipe, sempre em equipe, para chegar ao que é hoje o Grupo Brasil Seguridade. Ali foi a semente do Grupo Brasil Seguridade. E, na sequência, a minha formação é técnica, eu não tenho nenhuma vertente nem vocação política, minha formação é técnica. Eu fui para montar uma infraestrutura, que é a infraestrutura brasileira de certificados digitais, a ICP Brasil, né? A infraestrutura brasileira de chaves públicas, é assim que chama, ICP Brasil. E, naturalmente, sempre com um olhar em cada uma dessas passagens, o que poderia beneficiar o corretor de seguros e a minha categoria. Eu nunca deixei de ser corretor de seguros na minha vida. E foi com esse olhar que eu levei, então, ao nosso querido Armando, esse sim, um político de vocação, né? Eu, um técnico, levei ao Armando a ideia, lá nos idos de 2002, da criação das autoridades certificadoras, ou da autoridade certificadora da FENACOR, para permitir, para possibilitar que os corretores de seguros pudessem utilizar aquilo como um instrumento estratégico. Ou seja, vocês vão ter contato com donos de empresa que vão precisar emitir nota fiscal eletrônica, vão precisar tirar o seu certificado. Então, você vai aumentar o seu relacionamento com o corretor de seguros. E nessa jornada, 15 anos, né, surgiram as ACs FENACOR, a AC Sincor São Paulo e a AC Sincor Rio de Janeiro, que são as 3 que existem até hoje. São em torno de 300 corretores de seguros que operam como agentes de registro e que atendem em torno de 40 mil novos clientes todos os meses, né? Em torno de 500 mil certificados emitidos por ano. Então, essa vocação de sempre estar olhando os corretores de seguros como um objeto de transformação da sociedade, ela permeia a minha carreira como técnico. Ainda quando surge um microcomputador, lá nos idos de 80, eu lanço um programa de seguros, um programa de administração de corretores de seguros chamado Prêmio PC.
A IBM lançou o IBM PC, na sequência eu lancei o Premium PC, que aí, em pouco menos de um ano, ele atingiu uma quantidade de cópias, a empresa foi adquirida, os seguradores ajudaram muito, os seguradores sempre tiveram um olhar para o desenvolvimento do corretor de seguros, né? E eu sempre tive um olhar para a utilização da tecnologia em benefício do corretor de seguros. Fim dessa minha jornada aí de mais de 15 anos na ICP Brasil, então eis que surge um convite do Armando para que a gente pudesse formar em um bom time, do qual você é parte integrante, você é o nosso vice-presidente. Março, para que a gente pudesse continuar a jornada de ajudar os corretores de seguros em todas as fases de transição, todas as fases que ou se apresentam agora ou que vierem a se apresentar. É nisso que surge, tá certo, a discussão sobre o Open Insurance, sobre os seguros embutidos. É nessa jornada que surge essa discussão. Então, como você vê, a minha carreira ela é simples, ela é de técnico, né? Eu sempre servi ao meu setor e ela também não é de muitos projetos. Então, esse projeto é o 5º projeto. Graças a Deus, entreguei os outros 4, né? Então, eu tenho uma história aí de fazer entregas e agradeço aí a você, que é nosso colega querido lá, aos corretores de seguros que acreditam nessa gestão da Fenacor, a liderança firme e forte do Armando, né? Que é aquele que, quando precisa enfrentar as batalhas, ele está ali presente, não nega fogo. É um caboclo bom, né? De embates, porque a gente precisa também. Embora a nossa tradição de corretores de seguros seja de pacificadores, nós somos pacificadores, em determinados momentos, na jornada, você precisa de alguém que tenha uma mão mais forte, né? Um escudo ali. E o Armando, ele faz muito bem esse papel. Foi herdado com muito talento pelo Lucas, né? Esse talento para a política. E é bom que o nosso time ele seja muito disciplinar, sabe? Multidisciplinar, Gustavo. Tenha pessoas com todo tipo de formação. Eu gosto de trabalhar de frente para o computador, tá certo? Eu gosto de escrever, eu gosto de fazer meus projetos. Então, a divulgação fica por conta de um talentoso vice-presidente de comunicações chamado Gustavo Ben. E a liderança política, a orientação, a sensibilidade, o feeling dos momentos fica por conta do nosso querido Armando. Então, essa é a minha jornada como profissional do setor de seguros. Obrigado pelo elogio à minha pessoa, embora eu esteja aprendendo. Moisés, já te falei isso, eu aceitei esse desafio de estar ao lado de pessoas como Manuel, como Armando, como Boris, Lucas, Filomena, Dantas e tantos outros, de estar aí a Fenacor exatamente para aprender. Está sendo para mim uma grande escola e esse que está aqui com a gente é um grande professor, mais um grande professor. Matos, eu queria te pedir um favor. Fala assim, você em relação à corretagem mesmo. Eu sei que você é um cara que transita muito bem, mesmo sendo adepto, a referência de tecnicidade, você é um grande corretor de seguros. Você ainda, com todas essas viagens, você ainda mantém uma empresa corretora de seguros? Você tem uma estrutura sua que caminha sozinha? Não? Como é que é essa história sua como corretor? Sim, a minha história como corretor, a vocação ela permanece desde os tempos do Lloyd, né, onde eu tive a oportunidade de trabalhar. Nós éramos muito jovens, com outra figura também histórica aí do nosso mercado, que é o Otávio Millier, que presidiu o nosso sindicato 2 vezes, presidiu a federação. Nota 10. Então, é um lorde, né? É uma referência aí no mercado. E sim, eu sempre mantive. Entretanto, em função da minha idade já avançada, as nossas empresas elas têm condução própria. Quem as conduz é também um outro corretor, conhecido seu, o Leonardo Elias, né? Que também milita com a gente lá como vice-presidente de tecnologia e inovação, ele que conduz todas as operações. Então, hoje eu tenho um olhar mais afastado. E tinha, aqui nos Estados Unidos, eu tinha o Rodrigo Matos, que recentemente retornou ao Brasil e que hoje, embora continue corretor de seguros no Brasil e nos Estados Unidos, ele hoje se dedica à parte lá da escola, em ajudar a nossa escola lá em São Paulo e a gestão do nosso Lucas. E teve um determinado momento, vou responder uma passagem muito interessante, em que nós fizemos uma operação que se chamava Acionista Seguros. Então, nós decidimos investir em todas as empresas de corretagem de seguros que tinham capital em bolsa, né? E nós fazemos o papel de acionista ativista, né?
Então, passamos por Brasil Insurance, por todas essas companhias, Qualicorp, que lá estiveram. Isso também foi um aprendizado muito bom com relação a como você tratar empresas de todos os tamanhos e de todos os portes. Mas a minha relação com o segurado, ela permanece. Não diretamente mais, como já te falei, em função da idade, agora já são os jovens, né, que estão à frente da empresa, mas sim, nós temos empresas no setor de seguros, de corretagem de seguros. Só uma perguntinha antes da gente entrar no nosso tema da noite aqui, que é o Open Insurance. Aí é uma curiosidade minha, enquanto você falava, uma pulguinha atrás da minha orelha aqui surgiu. Com esse conhecimento seu, do Rodrigo, seu filho, que está na ANS, de conhecer tanto o mercado brasileiro quanto também o mercado norte-americano em relação a seguros e trabalharem como na distribuição aqui e aí, tem muita diferença? Como é que a questão da legislação, como é que o mercado consumidor enxerga o broker daqui e daí? É muito diferente o modelo? Não, totalmente similar. Então, o mercado enxerga, o segurado aqui enxerga o corretor de seguros como um consultor. Não raras vezes a gente vê em filmes de Hollywood o papel do corretor de seguros, principalmente o de vida. O corretor de seguros nos Estados Unidos, e eu acho que no Brasil também, ele tem um status elevado. Ele é um agente de proteção, ele é um agente de conforto em momentos de grande aflição. Não só quando você tem a expectativa de proteger o seu patrimônio, como você tem, às vezes, o infortúnio de ter uma ocorrência, né, e que você necessite reivindicar uma indenização. Então, toda a tecnologia é aplicada, tanto nos Estados Unidos como aí no Brasil, em benefício dos corretores. Os corretores de seguros, eles fazem uma camada na sociedade que eu acho que já se consolidou. Na época que se tentou extinguir a nossa lei, lá com a medida provisória 905, eu falava com meus pares, falei com o Boris, falei com o Armando, com lei ou sem lei, os corretores já existiam antes de uma legislação, tá certo? E vão continuar existindo depois. É claro que nós vamos defender com unhas e dentes a profissão que foi construída com tanto suor. E o Lucas fez isso de maneira formidável no Congresso Nacional. Mas é similar. A resposta é o carinho e o apreço que o segurado tem pelo corretor de seguros, ele continua existindo no Brasil e nos Estados Unidos ele não mudou. Desde 85, a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, permanece o mesmo. Então, o corretor aqui, ele não raras vezes, ele é o único ponto de contato do segurado, e quase não tem nenhuma interação com a seguradora, com toda a tecnologia que há à disposição, mas ele é a referência para os segurados. Então, não vejo diferença. Que ótimo. Isso é uma resposta e automaticamente é uma boa orientação aos corretores, aquelas pessoas que imaginam que o mercado de distribuição da corretagem de seguros no Brasil ele está alguns anos atrás do mercado mais maduro e mais robusto que o norte-americano, que o corretor ele continuará para sempre sendo necessário, desde que ele esteja atualizado e se reinvente. E aí, falando nessa reinvenção, nessa atualização, agora eu me preparei aqui, porque tem muita gente com medo, sabe, Marcos? Então, eu já botei até uma luva de boxe aqui, para ver se é um problema esse tal de Open Insurance, Open Core. Tem muita gente com medo. E eu, como bom mineiro, tenho que ficar esperto e botar uma luva de boxe para saber se é algo que nós vamos apanhar ou algo que nós vamos abraçar. Estou aqui para te perguntar, meu amigo, conhecedor do tema. Agora, tirando minha luva de boxe, porque eu sei que é algo que a gente está fazendo uma construção, e você, juntamente com o Armando e com toda a diretoria executiva da Fenacor, tem trabalhado muito bem nesse sentido, que o corretor, no início, aí eu quero que você fale, no início ele estava meio à margem do processo, mas com todo esse carinho, esse profissionalismo e essa estruturação que você capitaneou, juntamente ao seu lado, Lucas, Armando, Filomeno e todo mundo da Fenacor, conseguiram consolidar a marca corretora, a força e a importância do corretor nesse processo, mas eu queria que você contasse um pouquinho desse bicho-papão, Open Insurance, Open Core e tudo que a gente está construindo junto aí na Fenacor, para deixar os corretores desarmados, sem luva de boxe. Por favor. Primeiro eu queria dizer, Gustavo, que é natural. Tudo aquilo que a gente desconhece, é natural temer. É o instinto de preservação nosso, né? Então,
a gente não conhece, a gente teme. E, de fato, no nascedouro do Open, nós tivemos altos e baixos, porque como nasceu primeiro, por iniciativa do Banco Central, o Open Bank, e por uma instrução de governo, isso deveria abranger o setor de seguros, quando se faz um COPOLA e se leva as disposições que serviam para o mercado de bancos para o setor de seguros, se cria uma figura, né, que era a famigerada SIS, a Sociedade Inicializadora de Serviços de Seguros. Absurdo. Que era estranha, mas o absurdo não foi nem criar a CIS. O absurdo foi, na norma que cria a CIS, proibir a participação do corretor. Isso sim. Exato. Né? Um ato esdrúxulo que foi combatido pela FENACOR, né? Em todos os sentidos, os seguradores também, vamos ser claros e honestos, todos disseram, olha, essa figura não existe, ela é estranha ao nosso sistema. Muito bem, em 2022, houve a oportunidade de se fazer uma revisão desta norma, e aí sim foi corrigido para a Sociedade Processadora de Ordem do Cliente, essa sim devendo ser necessariamente de corretores de seguros, né? Ou ser uma instituição do setor financeiro, uma instituição ITP, de transações financeiras, que queira se credenciar como SPOC. Naturalmente, este caminho ele vale para os dois lados. Tanto o setor financeiro pode querer adentrar o setor de seguros na área do Open, como o setor de seguros, a distribuição, pode ser uma vigorosa malha de distribuição para quem precisa de rede e não tem. Bancos digitais, tá certo? Então, é um caminho que a gente pode se movimentar para um lado e para o outro, sempre tendo em mente o seguinte: se a figura humana fosse dispensável no processo, por que é que, com toda a tecnologia que os grandes bancos já tinham, se permitiu a criação de um empreendimento como a XP, que é baseado na distribuição feita por pessoas, vários corretores de seguros, vários colegas nossos, são distribuidores XP, né, de produtos financeiros. O corretor de seguro é um específico de relacionamento, não tem que temer, porque não é isso que está em risco. O Open, ele não ameaça o relacionamento do corretor de seguro. O corretor de seguro ele vai poder distribuir, como sempre fez, seguro, consórcio, cartão de crédito, conta bancária, abrir conta bancária. O cliente dele vai poder ter no aplicativo o banco que ele desejar. Então, eu diria o seguinte: o Open Insurance veio em socorro do corretor de seguros. Ele veio para mudar o corretor de seguros de patamar. O Open Insurance é o corretor de seguros que ficou adulto, entendeu? Que maduro tecnologicamente. Ok, tem jogo, tem regulamentos, tem barreiras de entrada. Para isso que existem as entidades, os sindicatos e a federação. Analisaram, disseram, bom, e o corretor de seguros que ele não possa atender os requisitos para ser uma sociedade processadora de ordem do cliente, ou que ele não queira. Como fazer? É aí que entra o papel da FENACOR, se articulando com todos os presidentes de sindicato para dizer, nós vamos constituir uma plataforma tecnológica, como fizemos com a certificação digital, nós vamos dotar a nossa camada de distribuição, a nossa classe, de uma plataforma tecnológica no Open para poder abrigar todos os corretores de seguros que não possam ou não queiram, para que eles não fiquem fora do mercado, para que o cliente dele não diga, escuta, me dá o seu aplicativo aí para eu poder dar o meu consentimento na seguradora onde eu tenho a pólice, o corretor diga, eu não sei o que é isso, eu não tenho isso. Então, o papel da FENACOR aqui é exatamente mitigar esse receio de que o Open Insurance é uma operação, ou a SPOC, mais especificamente, que é a Sociedade Processadora de Ordem do Cliente, é uma operação só para grandes corretores que tenham capacidade de investimento ou que tenham tecnologia. O nosso papel é democratizar o acesso da tecnologia para todos os corretores. Enquanto tiver um corretor desatendido no recanto mais longínquo do Brasil, enquanto nós tivermos um corretor fragilizado, a nossa profissão corre riscos. Então, com isso, a escola se irmanou. A escola lança um curso agora que eu recomendo que todos que estão assistindo a live façam esse curso. É um curso de certificação avançada em Open Insurance. Começa dia 12. Vários presidentes... Ó, perde não, hein? Vários
Vários presidentes de sindicato estão inscritos para poder melhorar o seu conhecimento sobre isso, que não é um bicho-papão, não é um bicho de 7 cabeças. Eu diria o seguinte, o Open Insurance está para o corretor de seguros como o Office da Microsoft está para o nosso dia a dia. Ele é uma ferramenta à disposição do corretor de seguros para que ele reforce o seu relacionamento. Se um cliente chegar para ele e disser, esse negócio de consentimento para banco, Open Insurance, o que é isso? Ele vai dizer, não, baixa aqui o meu app. Aqui, ó, tem o meu app na loja, aqui nas duas lojas, Google Play e a loja da Apple. Você baixa o meu app e você pode dizer que consentimento você quer estabelecer, com qual seguradora. E o corretor de seguros, ele vai ter o painel de controle, né, que nós chamamos de dashboard, dessas operações. Todo esse investimento, toda essa tecnologia é por conta da FENACOR e seus sindicatos filiados. Isso é para beneficiar os corretores associados, né? Então, o corretor de seguros que não for associado aos 5, ele vai ser recusado? Não, mas ele vai ter uma outra tarifa para trabalhar, né? Então, eu acho que vai ser também um instrumento de buscar a nossa, mais ainda a nossa união, o associativismo, né? Porque os 5 vão poder dar um instrumento, né? Fornecer um instrumento para os corretores associados para que eles possam trabalhar com tranquilidade no ambiente do Open Insurance, sem ser chamado de ultrapassado, sem ser chamado de desnecessário, fazendo aquilo que ele faz de melhor e que ninguém lhe tira, que é o relacionamento humano, né? E esse é o papel do corretor mesmo. Tecnologia, a gente tem que democratizar o acesso. Eu posso dar um exemplo muito simples. Até novembro do ano passado, só tinha acesso à inteligência artificial grande pagando fortuna. Aí vem o ChatGPT, coloca a inteligência artificial no celular de cada um e a gente usa, né? E o corretor usa para responder e-mail, para fazer melhores textos. Então, o nosso papel é melhorar a cada dia a qualidade da tecnologia do back-office do corretor, sem deixá-lo de fora. A escola está aí para reciclar aqueles que quiserem, introduzindo no conteúdo programático dos novos corretores, no curso de formação de corretor, a matéria Open Insurance, tá certo? E dando acesso, transparência e respondendo com clareza a todas as perguntas que ele tenham sobre o tema. Espero ter clareado um pouquinho aí o assunto. Você clareou, mas eu tenho duas outras perguntinhas associadas a essa, Moisés. Depois eu deixo você perguntar, porque eu sei que o Moisés, eu conheço o Moisés muito, Manuel. Ele está com a carinha assim, ele já anotou, ele tem um texto ali anotado, sabe? Mas eu queria duas perguntas te responder. Primeiro, um elogio a você e a toda a diretoria executiva da FENACOR, que nesse aspecto aí do Open Insurance, você capitaneou muito bem, que é uma preocupação da democratização do acesso à tecnologia ao Open Insurance através da Open Core, não é isso que a FENACOR está fazendo? E eu queria entender, porque existe um movimento que eu tenho lido bastante, me inteirado, não só em relação ao Open Insurance, todas essas questões do Open Insurance, Open Banking, que é, na realidade, Open Finance, né? Então, muito o consumidor, o cliente, ele tem muito receio desse acesso, de liberar esse acesso a dados. Tanto que alguns movimentos estão sendo feitos para motivar o consumidor a se libertar e mostrar, e distribuir esse acesso a dados, mostrando para ele que ele vai ter um retorno disso. Você acha que essa dificuldade, esse mesmo receio que a gente falou em relação ao corretor, o consumidor, esse receio que ele tem, exatamente pela manipulação de dados, às vezes, ficarem soltas aí e trazer para eles algum tipo de problema com essas informações circulando, você acha que isso pode demorar a fazer a coisa acontecer como pode? Eu acho que, novamente, esse desafio ele vem em benefício dos corretores. Todos nós temos receio de compartilhar nossos dados, né? Então, no caso específico do Open Insurance, que tem regras, ambiente delimitado, fins específicos, o corretor de seguros será a pessoa mais adequada para orientar o seu cliente. Não só para dizer não faça, se o corretor achar que ele não deve fazer, como para dizer, olha, você pode revogar, eu vou
Como faz hoje com a certificação digital. Ele vai pegar o cliente pela mão e vai introduzir o cliente no mundo open, dizendo para ele, eu vou estar monitorando a sua carteira, se você assim desejar. Eu vou lhe oferecer um perfil de risco para que você, para adequar melhor o seu custo. Eu não gosto de falar em redução de custo, porque custo é sempre algo relativo, o preço. Né? Você vê valor em um serviço, você paga. Nós tivemos um exemplo muito claro, eu sempre faço um paralelo com uma outra tecnologia, que é a da certificação digital, que também despertou medo. Quando vieram as exigências da Receita, né, do uso do certificado digital na nota fiscal eletrônica, então tinha tanta demanda que os nossos corretores começaram a cobrar a validação externa, que era ir no ambiente do cliente, no escritório dele ou na casa, para poder não obrigá-lo a ir numa AR, que a gente chamava de validação externa. E ganharam dinheiro com isso. A operação de certificação digital pagou para os corretores de seguros até agora mais de 150 milhões de reais. Então, o corretor de seguros ele é um grande beneficiário de tecnologias cujo diferencial é a confiança. Então, se o segurado desconfia, ponto para o corretor, porque é o corretor que é o seu consultor que vai conduzi-lo, ou para ele continuar fazendo, olha, não se preocupe que eu continuo administrando a sua carteira, deixa que eu me posiciono no Open Insurance, mas eu continuo lhe trazendo os benefícios do Open Insurance sem você precisar adentrar esse mundo, tá certo? Ou, se ele achar que o cliente tem maturidade para isso, ele vai conduzir para dizer, olha, baixa este aplicativo da minha corretora, ou meu aplicativo aqui em qualquer uma dessas duas lojas, e aqui dentro você vai dar o consentimento, você vai retirar o consentimento, você vai fazer a gestão e eu estou à sua disposição para lhe orientar sobre tudo que você precisar sobre esse tema. Então, vai ter adequação melhor de coberturas. Hoje, muita gente não faz seguro quando tem 2 ou 3 veículos, porque ele não sai com o veículo todo dia, ele só consegue dirigir um. Então, ele diz, como é que eu pago com o meu veículo na garagem, tá certo? Se eu só uso um. Então, toda essa adequação de cobertura para ser oferecida aos corretores que tiverem aderido à plataforma, a gente vai poder fazer, sem contar a possibilidade de criação de novos produtos, do uso de inteligência artificial sobre essas bases, sempre sobre o controle e a orientação do corretor de seguro. O corretor de seguros é quem tem a confiança do segurado para poder fazer o seguir em frente ou permanecer em um estágio de observação. Falando um pouco do cliente, tem uma aplicação no Brasil que ela só existe se você der o seu permissionamento, se você liberar a sua chave, que se chama Pix. Então, hoje, em qualquer lugar, se você vai, não importa, de Rondônia, Rio Grande do Norte, ou Rio Grande do Sul, se você pega um táxi e você pergunta, posso pagar com Pix? O sujeito diz, perfeito, ou é meu celular, ou é meu CPF. Por quê? Porque o brasileiro também, depois que ele entende o benefício, né, ele consegue aderir à tecnologia. Mas a pergunta é, e quem explica para ele qual é o benefício? O corretor de seguro. Se o corretor estiver convencido. Se o corretor achar que para aquele cliente o Open Insurance não se aplica, ele vai orientar e dizer, não precisa entrar agora. Espera mais um pouco. Então, eu acho que o grande instrumento regulador das relações entre o cliente e o segurado, né, e o Open Insurance chama-se corretor de seguros. Excelente. Moisés, você quer fazer alguma pergunta para o Manuel? Tem mais algumas, eu vou deixar você, porque senão fica só eu e o Manuel aqui, a gente não deixa você falar. Eu sei que você está querendo, por favor. Estou ansioso mesmo, meu amigo. Aqui a gente vê tanta informação, né? Que vai além do que a gente está enxergando aqui na ponta. E a gente fica aqui curioso. Na verdade, assim, Márcio, obrigado aí pela participação com a gente mais uma vez, né? Obrigado. A gente está aqui tentando desenvolver um trabalho realmente de tentar desmistificar o seguro, transformar o corretor em corretor empresário, trazer a sociedade para dentro do mercado, entendendo a importância de um corretor. E a gente está falando aqui de Open Insurance, né? De uma abertura de mercado onde o próprio cliente ele vai conseguir fazer essa contratação, né? De uma abertura de mercado de seguros. Eu queria, antes de mais nada, assim, da gente aprofundar nesse tema, vamos que a gente tem aqui corretor, eu imagino que a gente tem aqui, né, Gustavo, corretores de todo nível, assim, não de conhecimento sobre o tema, né? O Open Insurance, né? O Open Insurance, assim, desmistificando para o corretor que ainda não conseguiu compreender, né? Se você puder aí só detalhar. São muitos. Eu acho que é importante.
importante, o Open Insurance é um compartilhamento de dados entre o mercado, não é isso, Marcos? Confirma para a gente. Você pode detalhar isso para a gente, o que é o Open Insurance, só para a gente deixar transparente para o corretor? É um compartilhamento de dados, mas vamos compreender que dados são esses. A carteira do cliente vai ser compartilhada? Não, não vai. É só o cliente, que é o detentor do dado, que vai ter acesso à sua carteira de seguros. O que é compartilhado? Coberturas de seguro, né? Os dados cadastrais. Aí a sociedade processadora de ordem do cliente, e aí é que vem a beleza do Open, ela vai poder interpretar, desenvolver produtos. As seguradoras, elas podem até, diferentemente do corretor, elas podem até considerar uma ameaça. Por quê? Porque o Open ele veio para aumentar a competitividade entre os seguradores, né? Então, hoje, por exemplo, às vezes é difícil para um corretor de seguros ele saber onde ele coloca determinado tipo de cobertura, que são aqueles riscos não aceitos. Com o Open, ele aperta um botão no celular dele e ele sabe quem tem cobertura para o cliente dele. Então, é esse tipo de dado que é compartilhado. É o dado da oferta do seguro. Então, isso vai permitir que o computador, que o corretor, ele fique muito mais atuante, muito mais informado, que ele tenha análise sobre cobertura adequada para seus clientes. Vai expor as grandes seguradoras a uma maior competição? Vai. Isso melhorar o produto. Eu não posso negar, porque vai dar mais transparência, né, para as práticas, né, as tarifas, as coberturas, as recusas ou não, além do seguinte, tem um outro detalhe que é muito importante para o corretor de seguros. A Lei 14.430, de 2022, ela aprimora o papel do corretor de seguros. Ela altera a nossa lei e o 7366. E ela aprimora para que o corretor seja responsável pelo ciclo de vida da apólice. Então, ele é responsável pela contratação, pela renovação, pelo endosso, pela averbação, pela liquidação de sinistro, né? Então, ele tem todo aquele ciclo. A SPOC, a Sociedade Processadora, vai organizar esse ciclo de vida de apólice para que o corretor ele não tenha este trabalho que ele faria em planilha ou que a seguradora imputava a ele ter esse custo operacional. Ele vai se desonerar deste processamento para ele ser, de fato, um corretor. É semelhante, para facilitar o entendimento, a quando você vai em um médico e ele pede exames. Ele falou, eu quero ver aqui no exame e saber o que é que me diz, né? Então, o que acontece? O corretor de seguros, ele tem na SPOC esse laboratório que dá o diagnóstico para ele, corretor, para que ele possa ter a interlocução adequada com o cliente. E você fez uma pergunta aí que as pessoas, de fato, usam muito. Mas o cliente vai poder contratar direto. Não, o cliente sempre pode contratar direto. A legislação diz que a venda a seguradora pode vender direto ou via o cliente. Por que é que ele opta por contratar com o corretor? Porque ele quer uma proximidade, uma relação de confiança e alguém que ele tem ali ao lado. Ele liga primeiro para o corretor de seguros antes de ligar para a assistência da seguradora. Então, isso não mudou. Ou seja, não houve mudança de regra com o Open Insurance. Se hoje o cliente opta por contratar com um corretor, essa relação ela permanece. Tem mais, as pessoas perguntam, mas se tem esse tal de compartilhamento, o compartilhamento do meu cliente, outro corretor pode ver? Sempre pode. Tem cliente que diz o seguinte, vem cá, eu não quero, eu tenho 3 aqui, que são pessoas que eu conheço, são amigos, você cota nessas 3 seguradoras, você cota nessas outras 2 e você cota nessas 3. Então, essa relação, que é a relação humana do processo, ela não muda. Não é que é assim, toda a minha carteira de cliente, agora o meu corretor vizinho vai ver de uma vez. Não, esse corretor ele precisa ter o relacionamento com o cliente. O cliente precisa ter o desejo de transferir, tá certo? Essa relação que ele tem com o corretor A para o corretor B. Então, não é uma terra de ninguém, uma coisa... Ao contrário, eu vejo como um instrumento que potencializa em muito a ação do corretor e isso sendo leal ao princípio da total transparência, provavelmente vai colocar os grandes seguradores pensando mais, né, como fazer. Porque tinha vários seguradores que já antes da Senacor tomar a decisão, junto com os sindicatos, de ser uma SPOC,
Tinha seguradores que pensavam o seguinte, cara, por que eu vou precisar de SPOC, de Open Insurance? Eu já tenho o SRO, já tenho a base de dados centralizada, eu já tenho o seguro embutido, eu vou colocar o seguro em qualquer lugar, em qualquer plataforma, vou colocar na Amazon, vou colocar em tal lugar. Porque essa relação humana do corretor com o seu cliente, isso não foi substituído e não está sendo no mundo inteiro. Então, eu acho que tem muito mais o benefício de potencializar a ação do corretor do que a ameaça. Então, é uma oportunidade, não uma ameaça. Agora, e se a FENACOR não tivesse feito uma SPOC? Qual seria o cenário? Aí o cenário seria de ameaça. Porque para ser uma sociedade processadora de ordem do cliente, as exigências são tamanhas que só, no máximo, 20 corretoras brasileiras conseguem atender. Então, o grande corretor, né, ele teria, então, um diferencial competitivo inestimável. Neste caso, esse potencial competitivo, o nosso objetivo não era de forma nenhuma competir com grandes corretores, o nosso objetivo era democratizar a mesma tecnologia que os grandes corretores multinacionais têm acesso, democratizar ao pequeno corretor e ao médio corretor. Então, é ajudar a todos, né? Exatamente o que foi feito com a inteligência artificial ChatGPT. Vamos democratizar o acesso a uma tecnologia cara, sofisticada, mas vamos democratizar a todos. E nesse ponto, eu tenho aqui que cumprimentar o Gustavo Bentes e cumprimento a todos os presidentes do sindicato, ao te cumprimentar, ao tomarem a decisão sábia de alterarem o nosso estatuto para que a gente pudesse adentrar nesta operação e, com isso, proteger o mais legítimo dos interesses dos nossos corretores, que é o direito a trabalhar com a tecnologia do momento. Hoje é Open Insurance, daqui a 5 anos pode ser um outro nome. É nosso papel garantir o acesso a todos os corretores, a qualquer tipo de tecnologia, para que eles não possam dormir tranquilos sem ser ameaçados. Vai ser extinto. Isso é um movimento de desintermediação. Ao contrário, isso é um movimento que coloca o corretor como o pilar, o coração de todo um sistema. O coração do Open Insurance tem nome, e ele se chama Open Core. E ele está aberto a todos os corretores de seguros. Muito. Matos, 2 coisinhas eu queria te perguntar. Uma, na realidade, eu queria complementar, e se eu tiver errado, você, por favor, me corrija, tá? Porque você é o professor, eu ainda estou em iniciação. O Open Insurance, ele vem muito com o objetivo de dar ao cliente todo ele, porque hoje, igual você mesmo falou, o cliente ele tem acesso às informações desde que ele consiga ter essas informações facilmente. Porque tem corretores, existem empresas que para manter... corretores do passado acreditavam que para manter alguns clientes, detendo a informação só para si, era mais fácil dele manter aquele cliente, o que é uma jornada antiga e que não tem nada a ver com a realidade do mundo atual. Então, o Open Insurance vem exatamente para dar para o consumidor, para a sociedade, não só a transparência, como o acesso de todas aquelas informações que ele precisa. Mesmo ele sendo bem assistido, às vezes ele quer, como você mesmo falou, o objetivo de ter 2, 3 corretores de seguros de seu relacionamento. Ele quer, olha aqui para mim nessas 2, 3 seguradoras, como são feitas licitações por grandes empresas, que o Moisés trabalha muito. Às vezes você tem lá, essas 2 companhias são suas, essas 2 aqui. E para que todos tenham acesso às mesmas informações, o Open Insurance vem com esse objetivo, né, de não só democratizar o acesso, mas como democratizar a informação para toda a sociedade. Mas eu queria aqui te fazer uma pergunta. Ok, está muito claro o que a FENACOR constrói e construiu com o Open Core, que é o centro do Open Insurance. Isso é um privilégio que nós, corretores de seguros, temos, de ter uma federação tão bem conduzida pela sua diretoria, pelas pessoas que estão aí envolvidas. Mas como é que vai ser a adesão? Como é que o corretor utiliza na prática? Como é que ele acessa o Open Core e ele navega nesse mercado novo, que até então desconhecido para alguns, que agora a gente começa a desmistificar e a mostrar que é uma grande oportunidade para todos aqueles que quiserem trabalhar? Essa é a pergunta que eu mais gosto de responder. Nós vivemos a época dos apps. O corretor vai baixar o app da Open Core no seu celular, vai aderir,
A partir daí, ele ganha o link, ele vai mandar para todos os seus clientes ou divulgar em redes sociais para que os seus clientes, se quiserem fazer a sua análise de perfil de risco, saber onde tem a apólice e tudo mais, ele possa baixar aquele app. Nesse momento, como o link veio do corretor de seguros, que gerou no seu próprio app, o cliente está associado àquele corretor e, portanto, qualquer movimentação, tudo que ele fizer, o corretor tem um painel de controle. Então, o trabalho do corretor vai ser usar toda a sua influência em redes sociais e de relacionamento para colocar o seu app, né, em todos os clientes, isso de uma forma personalizada. Ele pode aderir no próprio app que ele baixa. Então, o sistema é semelhante ao que nós já estamos acostumados a fazer, não só com o Pix, como com o ChatGPT, como qualquer aplicação que a gente termina se encantando e mandando um para os outros, né? Então, esse relacionamento, esse boca a boca, nós fizemos uma extrapolação com relação à densidade, grau de maturidade e densidade do corretor de seguros nas redes sociais. Por extrapolação, os corretores de seguros brasileiros, um tem 200 seguidores, outro tem 100, outro tem 50, outro tem 500, tá certo? No somatório, eles atingem mais de 50 milhões de pessoas. Então, é a maior mídia, tá certo? Que vai poder ser utilizada. E isso agregado com uma marca, né? Ou seja, eu acho que tem aí uma jornada boa. Nós vamos começar a divulgação incentivando aqueles que querem ser o piloto da operação. Eu imagino que, naturalmente, aqueles que já foram bem-sucedidos como autoridades de registro das nossas ACs, eles vão se habilitar, porque eles já estão no dia a dia, né, de lidar com tecnologias e com essas... A escola vai fazer o papel importantíssimo, de capacitar as pessoas. As pessoas têm aqui um curso básico. Como é que eu faço para aderir à plataforma OpenCore, a plataforma SPOC da Senacor? É a escola. Então, a escola ensina, ele aplica, aprende no dia a dia e depois entra no dia a dia dele, como a tecnologia entra nas nossas vidas, ô Moisés, Gustavo, a gente nem sente. A gente está falando aqui, quanto você está pagando para o Instagram para a gente estar aqui conversando, cada um em um lugar? A tecnologia, ela se popularizou pela facilidade de uso. Se nós colocarmos barreiras, né? Isso aqui é um app, você baixa no seu celular um app de Instagram, você conversa com as pessoas, tá certo? De qualquer lugar do planeta, a custo zero. Então, o custo de transação ele vai cair muito para o corretor. As pessoas têm medo. Vai jogar o preço para baixo, o corretor vai receber menos. Balela. O corretor vai deixar de gastar dinheiro com coisas que ele tinha que fazer e que era trabalho da seguradora, tá certo? Então, ele vai ter uma plataforma que faz para ele, ele vai investir em relacionamento. Então, eu acho que a ótica pela qual eu enxergo isso só era ameaça antes da tomada de decisão de constituir uma SPOC. Aí era uma ameaça, porque o corretor pequeno, como é que ele ia fazer? Sim. Tá certo? Então, aí ia ficar onde? Bancos, né? Que já estão usando, né? Grandes seguradores, né? Com esse conceito e com grandes corretoras. Então, você faz um movimento de concentração, não só no topo da pirâmide, mas também no meio da pirâmide, que são os corretores de seguros. Eu costumo dizer, e concordo com os seguradores, que o mercado brasileiro ele é descentralizado. São 129 companhias de seguros, mas são de diferentes portes, com diferentes tecnologias, mas o mais importante é isso, com diferentes redes de corretores. Porque para você formar uma rede do tamanho que a Porto formou, que a Tokio Marine formou, leva anos. Por que é que uma seguradora comprava outra aqui? Por que é que vieram os japoneses comprar a Marítima? Ele queria ter acesso o quê? Ao canal de relacionamento, aos corretores de seguros. Então, a SPOC é um movimento de você molecularizar o que está atomizado, oportunidade igual para todos. O que vai diferenciar um corretor do outro é a qualidade do seu atendimento. Porque aí vem uma pergunta que ninguém me faz, mas que vai existir. O cliente que baixou o app do Moisés, se ele não for bem atendido pelo Moisés, ele pode fazer assim? Pode. E ele pode fazer assim? Pode. E o Moisés
ganha mais visibilidade quanto mais assim ele tiver, né? Porque quando ele espalhar nas redes sociais dele, vai lá, vamos ver aqui esse corretor, qual é o padrão, né, de atendimento dele, dito pelo cliente dele, né? Não é dito por terceiros. Então, esses mecanismos que só estavam disponíveis antes para grandes players de tecnologia, estão disponíveis hoje para todos os corretores de seguros. Minas Gerais é um estado que se caracteriza muito, às vezes, pela sua dispersão geográfica. Tem mais municípios que São Paulo, não é isso? Se não me falha a memória. 20% dos municípios do país, 853 municípios. Pronto. Então, é a ferramenta ideal que o mineiro precisa, que o corretor mineiro precisa, para ele conseguir reduzir o seu custo de transação e atender os seus clientes. Que top. Moisés, você tem mais alguma pergunta sobre o Open Insurance? Que eu queria entrar num tema sindical e FENACOR com o Matos aqui sobre o ponto de vista dele. Se você quiser perguntar do Open, fica à vontade. Então, na verdade, assim, né, fazer um breve comentário. Eu acho que o Open ele vai ser um painel de informações para o corretor, que vai dar credibilidade para o corretor, né? Também vai dar credibilidade para a seguradora, que eu acredito que essa informação perfeita, uma informação alinhada do segurado para a seguradora, ao mesmo tempo que ela vai estar se sentindo ameaça com informação ali, com precificação exposta, com informação exposta, mas ela também vai ter uma informação mais precisa do cliente dela, então ela vai conseguir precificar melhor, né? Eu acredito no próprio resultado, né? Então isso para a gente é muito importante, né? Porque a gente está vivendo uma época, por exemplo, nos grandes riscos hoje, nos riscos empresariais, que a gente está com dificuldade de encaixar risco, porque em algum momento foi precificado errado, né? Eu vejo hoje o seguro de condomínio sendo precificado errado e daqui a pouco essa bomba vai estourar. E não é por culpa do corretor vendendo errado. É um preço muito baixo, com um risco muito alto, e isso daqui a pouco se estoura. Então, é importante que a seguradora consiga visualizar esses detalhes, sim, né? E o corretor também, né? A gente está, inclusive, né, Gustavo, agora em um processo de construção dentro do Sincor, onde a gente está tentando criar um mecanismo, Marcos, onde a gente consiga entregar para o corretor. Aí você pode ver se você consegue nos ajudar. O que a gente está tentando desenhar? Um projeto onde a gente identifica a atividade profissional ou atividade empresarial, né? E a gente entrega um ciclo de soluções. Olha, para essa atividade nós temos porque o corretor ele tem que entender do negócio de cada cliente, né? O corretor ele tem que ser um especialista em vários segmentos. Mas o que a gente quer tentar criar? Um ambiente onde o corretor ele identifica uma atividade. E aí, aquela ferramenta ela já aparece com fechamento 360 para o corretor entender quais são as possibilidades de negócio que ele pode entregar para o cliente. Isso é uma ferramenta excepcional. É um tutorial, né, Moisés? Um grande tutorial, né? A gente está tentando construir isso, sabe, Matos? Aqui. Não fala estamos tentando, nós estamos construindo. Já está bem avançado, inclusive. Ele não está pronto, mas é um material... Ô, Matos, que você vai gostar de conhecer, a FENACOR vai gostar de conhecer, a gente está finalizando ele, a gente quer compartilhar com a federação e ver se faz sentido para a gente compartilhar com todo o país, porque é um movimento onde a gente quer aculturar a sociedade, levar soluções, é um open diferente, mas com uma orientação para que o corretor faça o trabalho dele de forma mais ampla e mais segura e mais confiante naquilo que ele está fazendo, entendeu? É entregar a solução, né? Desculpa, Marcos. É só entregar a solução, porque o corretor, às vezes, ele tem um cliente na palma da mão e não enxerga as oportunidades de negócio. Então, você acha que essa ferramenta OpenCore, o OpenSure, ou essas ferramentas que estão surgindo, ela pode nos ajudar nesse processo de construção? Como é que você enxerga isso, meu amigo? Pode, como vai. E aí eu lembro uma resposta que eu dou às pessoas que me perguntam e diz o seguinte: a sua empresa, Manuela, é especializada em quê? Em riscos diversos, em transporte, em automóvel? A sua empresa é especializada em quê? E a minha resposta é sempre a mesma, em clientes. No cliente. No cliente. Eu tenho uma empresa de clientes, né? E a demanda do cliente é meu papel, tá certo? Me virar para atender. Então, os corretores, eles são empresas e eles são empresários de clientes. Já ocorreu que a vocês que a atividade de corretagem de seguros, ela é o pequeno negócio mais rentável que existe no país? É mais do que a franquia do pão de queijo, é mais do que 5 a SEC. Então, no momento que o corretor de seguros olhar para a sua atividade de forma
empresarial, ele vai descobrir que ele tem na mão, tá certo? Múltiplas ferramentas fornecidas pelas suas entidades, ou pelas seguradoras, ou por quem quer que seja, e que ele tem um grande negócio na mão, porque o nosso foco é o bem-estar do nosso cliente. Então, o nosso querido Fontana, que já nos deixou, dizia o seguinte, ele tinha um livro sobre isso, O Anjo da Guarda. O corretor de seguros é um anjo da guarda, né? Era aquele momento de aflição, é para quem vou ligar para o meu corretor. Quer seja no processo de contratação, para encontrar um risco que ele não está conseguindo colocar, quer seja na liquidação do sinistro, quer seja numa mera assistência 24 horas. Tá? Então, eu acho que isso aí não tem jeito. Isso vai continuar por muito tempo. Nenhuma tecnologia tira a natureza humana de ser um animal gregário, que gosta de pessoas, que prefere confiar antes de desconfiar. Então, é por aí que a gente vai caminhar. Boa. Aí, que escola, hein? Ô, Marcos, e isso tudo porque, além da gente ser um organismo vivo, como você aí acabou de falar, do anjo da guarda, a gente fala aqui que é o corretor de seguros o seu melhor amigo, e a gente está sempre atuando, independente do cenário econômico, de quem esteja liderando o nosso país, e independente até mesmo da regulação, o corretor de seguros, ele independente do cenário econômico, ele tem oportunidades que ora são umas, ora outras. E independente da regulação, porque a gente ficou 6 meses no limbo sem existir, mas a relevância desse distribuidor é que torna ele tão importante, né? Que ele é tão vital para a sociedade. Mesmo desregulamentado, ele é o anjo da guarda realmente. Sem dúvida. Sem dúvida. O Gustavo, ouvi-lo faz meu coração palpitar, conversar com você, conversar com o Camilo, como foi semana passada, conversar com o Boris, Armando, o Dantas e tanta gente, faz assim, cada live que a gente participa, Matos, e com pessoas tão sábias e tão vividas e tão experientes como você, fazem eu me apaixonar cada vez mais pela nossa profissão e agradecer a Deus por ser presidente do Sincor nesses próximos 2 anos e meio aí, estar tão feliz por estar ocupando representar tanta gente boa é um grande privilégio. Eu tenho certeza que você também sente isso. E falando sobre a representação, é essa pergunta que eu queria te fazer agora. A gente vive aí muito debate em relação ao que já aconteceu no passado, a obrigatoriedade de se associar, de pagar contribuição sindical, isso, aquilo, e os movimentos voltaram. Agora o STF está debatendo a questão da contribuição assistencial e consolidou essa questão disso retornar. Bom, independente de obrigatoriedade, de como isso acontece, eu queria te pedir para que você, como corretor de seguros e como representante ferrenho desse associativismo, que considera, assim como eu considero, e como a maioria considera, mas que precisa de acreditar de novo naquilo tudo que está sendo construído, porque só essa entrega realizada pela FENACOR, que você nos apresentou aqui hoje, falou um pouco mais, já é o suficiente para que todos os corretores estejam juntos, alinhados, e não só democraticamente ter acesso, democraticamente estarem apoiando as suas entidades. Eu queria ouvir de um corretor tão experiente, tão relevante no associativismo e que defende tanto a causa, o porquê do corretor de seguros estar associado ao seu sindicato e fazer a diferença nesse movimento proativo que a gente tem o privilégio de liderar. Obrigado pela pergunta, Gustavo. A resposta é muito simples. A união constrói. Então, tem o jargão que diz, né, a força da nossa união, a nossa união é a nossa força. Então, a união constrói. Eu tenho dedicado ao longo da minha vida horas de trabalho pro bono, por dedicação, não são tarifadas como um consultor experiente, não, a nossa categoria, porque eu entendo que o Brasil, nosso Brasil, terceirizou uma palavra muito importante, que se chama solidariedade. Então, a gente acha que solidariedade é um problema dos outros. Tem um infortúnio, o governo devia resolver isso. Ora, o que é o sindicalismo
do corretor de seguros, né? O sindicalismo patronal. Ele é um ato de solidariedade. Ele é um ato das pessoas que podem um pouco mais contribuir com aqueles que não podem tanto. Então, o nosso associativismo é lindo, ele é espontâneo, ele é solidário. As nossas campanhas, né, feitas sociais, elas são atos de amor. Então, eu não acredito em nada obrigatório. Se é obrigatório é porque é ruim. Então, também acho. Acredito na liberdade de escolha. Então, se o corretor achar que o sindicato está prestando um bom serviço para ele, ele vai se associar. Se ele achar que aquilo é mais um encargo e que não faz diferença no dia a dia dele, ele vai se desassociar. Então, e essa relação que eu considero ser a relação a mais transparente, a mais adequada e aquela que a gente pretende manter enquanto FENACOR. Então, todo o nosso esforço são para os corretores solidários, os corretores que se unem às nossas entidades em busca do bem comum, do melhor para todos. É essa a minha visão, Gustavo. Eu não preciso de ouvir mais nada, eu já posso ir Dudu agora, porque eu já estou feliz, vou dormir igual um anjo depois de ouvir. Isso é amor purinho. Muito obrigado por compartilhar essa sua, não frase, essa sua lição de vida, que é aquilo que eu tento entender, que sai daqui, mas que às vezes eu não consigo verbalizar com a mesma destreza, com o mesmo amor que você colocou aí. Isso é tudo que eu tento fazer. Para quem nunca me ouviu falar assim, é isso que eu quero dizer, tá bom? Obrigado, amigo. É verdade. O Gustavão transborda esse sentimento dele o tempo inteiro com a gente. Isso é verdade mesmo, Gustavão. Você entrega esse sentimento, sim. Eu posso validar isso que a gente tem tido, né? Desde que a gente assumiu esse compromisso, essa responsabilidade com o Sincor. Eu sei que você transborda essa solidariedade e esse carinho, viu, meu amigo? Eu tenho certeza que as pessoas enxergam isso, viu? Pode ficar tranquilo. Obrigado. Viu? Na verdade, assim, eu queria muito, eu e a Aline, a gente fica quebrando a cabeça aqui, sabe, Matos? Porque a gente acredita muito nesse processo de transformação, de inovação e tecnologia dentro do mercado, para os corretores de seguros. Ontem nós estamos fazendo uma mentoria aqui com o Fernando e o professor. Ontem a Fernanda trouxe um corretor que ele desenvolveu uma metodologia de identificação de necessidades do cliente muito bacana, sabe? Cara, eu queria te convidar, assim, com muito carinho. Eu sei que a gente tem esse desafio de pensar em alguma coisa para o coletivo, para os corretores. Sempre que você tiver uma oportunidade de abraçar essa causa com a gente, da gente tentar criar um mecanismo de trazer essa inovação e tecnologia mais para perto do corretor, sabe? A gente vê muita tecnologia sendo desenvolvida, muita inovação acontecendo, mas o corretor não chega muito. O corretor não tem acesso. Aonde que ele procura isso? Aonde que ele consegue enxergar isso de uma maneira mais global? Né? A gente precisa criar um evento disso. Eu queria te convidar para você tentar abraçar essa causa com a gente, meu amigo. Bom, com certeza, com o maior prazer. Mas eu também gostaria de não deixar passar a oportunidade de dizer que o mundo é muito dinâmico. A nossa jornada na Terra, atualmente, ela é muito dinâmica. A reciclagem, o conhecimento, a busca por conhecimento, ela se tornou uma necessidade. Nós, corretores de seguros, temos o privilégio de ter uma escola de negócios de seguros. Vão atrás do conhecimento. Se é um conhecimento demandado, não precisa ser só Open Insurance. Nós precisamos melhorar o nosso conhecimento em tal tema. É papel da escola. A escola tem que atender. O motivo, a razão de ser da escola de negócios e seguros é atender o corretor de seguro, quer seja na sua habilitação, quer seja na sua reciclagem, quer seja na sua evolução profissional. Então, qualquer corretor de seguros, associado ou não, ele precisa buscar conhecimento e o aprimoramento profissional e utilizar a escola, que é nível máximo, né? No MEC, de ensino. Tem uma dedicação, tem um corpo técnico excelente, é comandada por corretores de seguros que sentem na pele, né? Então, eu não queria deixar passar a oportunidade de citar que a busca por conhecimento, ela hoje faz parte do nosso dia a dia, né? Então, tem aí a escola nisso. E o Gustavo, a melhor pessoa para fazer essa aproximação, né? Já esteve conosco em São Paulo algumas vezes tratando desse assunto. Então, eu acho que qualquer corretor de seguros busquem o conhecimento. Antigamente, era um privilégio
ter a informação e você reter a informação. Hoje não. Hoje a informação é open. Então, o diferencial está no conhecimento. Acidente de trabalho para um corretor de seguros, a melhor definição que eu tenho para acidente de trabalho para um corretor de seguros é quando o cliente sabe mais que ele. Então... Falou tudo. Ô, Marcos, compartilhando isso que você falou aí agora, duas palavras, né? Amor e poder só tem valor se a gente compartilhar. E em relação a essa questão da Escola de Negócios e Seguros, eu estou vivendo a gente teve uma demanda no grupo de corretores de seguros do qual a minha empresa faz parte. A gente estava construindo um mecanismo de ensino e tal, e nas nossas conversas do grupo do conselho, o Robert, gente, vocês estão aí confabulando, estruturar uma escola, ações internas, por que não leva essa demanda do que o grupo precisa para a ANS e a ANS dá esse suporte? Ela não só construiu tailor-made, sob medida, aquilo que a gente precisava e está construindo, apresentando soluções. Assim, então, o que eu estou querendo consolidar com a sua fala e ratificar o que você disse, que a escola está aí ultra preparada, com a nota máxima do MEC, e a gente não usa tudo que ela dispõe para nós, corretores de seguros. Hoje tem curso preparatório para profissionais que trabalham em corretoras. A gente tem um problema sério no nosso mercado, que é a falta de mão de obra ou a qualificação da mão de obra. A escola está aí com curso profissionalizante de várias áreas, de atendimento, de sinistro, de tudo que imaginar. A escola tem para corretoras associadas aos seus sindicatos. Ela vai lá e inclusive, eu e a Aline participamos de uma reunião lá atrás, no início do ano passado, com a escola, Maria Helena, com a Nívia aqui local, a gente conversou, a escola, aquilo que a gente falou que precisava, a escola rapidamente construiu. Então, ou seja, ela além de já oferecer soluções maravilhosas que nós não utilizamos como deveríamos, ela ainda constrói aquilo que a gente precisar. Então, o mecanismo da educação, que o Matos está falando muito bem aí, ele está pronto. Ele está pronto. E a Escola de Negócios Seguros é construída, liderada e conduzida por corretores de seguros. Nada melhor do que isso. Boa lembrança, Matos. E realmente uma menção muito honrosa à Escola de Negócios Seguros, nossa mãe do dia a dia, que a gente tem que usar mais. De vez em quando é bom, mãe, estou precisando de ajuda. A gente está precisando de ter mais humildade e estudar mais um pouquinho, porque eu acho que aí, mais do que o Open Insurance, é o Open Brain. A gente precisa de abrir a cabeça e cada vez mais ser corretores de seguros. Open Heart também, né? A gente precisa de abrir o coração, porque solidariedade, entrega... O core é de coração. Open. Mas eu quis falar no inglês, para poder para ver se você entende, para ver se ainda do you speak Portuguese, né? Então a gente faz mas o que eu estou querendo dizer é que você, além de tudo que você já tinha falado, você fez uma menção fundamental, que semana que vem a gente vai estar conversando com o presidente da escola aqui, que vai ser uma boa oportunidade da gente falar muito sobre isso. O difícil que é igual como o Matos. Falar com o Lucas em 1 hora é algo complicado. Porque como é que você fala com um corretor de seguros, parlamentar, durante 8 anos que nos representou, presidente da escola, agora secretário. Então, assim, é muito pouco tempo, né, Matos, para a gente debater tanta coisa boa, né? Mas é bom porque aí a gente retorna em oportunidades futuras. Ano que vem estamos aqui de volta para comemorar, tá certo? Os corretores que aderiram à plataforma Open Core. O futuro é open e o core significa nosso coração está aberto. Vamos compartilhar aquilo que nós temos. Né? Nada é feito e escondido dos nossos colegas para que eles não tenham acesso. Todos os corretores de seguros, de qualquer local do país, com qualquer nível de instrução, devidamente capacitados pela escola, poderão operar com primazia o Open Core. Só encerrar, né? Mensagem feliz. Muito obrigado. Agradecimento total nosso, né, Gustavão do Sincor, pela equipe. Total. Obrigado, de coração. Viu, Marcos, agradecemos muito o seu tempo,
mas mais do que isso, a sua cidadania, sua humildade, humanidade e solidariedade em compartilhar grandes experiências, que ainda é muito pouco pelo tanto que você e tantas outras pessoas têm para poder colaborar, mas se cada semana a gente puder qualificar o debate, trazer ações propositivas para fortalecer o nosso mercado e, principalmente, fazer aquilo que a gente se propõe. Nós somos agentes de transformação. Nós temos responsabilidade social gigantesca. Não podem famílias serem dizimadas, empresas acabarem, sendo que o mercado de seguros tem soluções para tudo e para todos, que às vezes a gente precisa de ir até o fim e consolidar essa proteção. Muito obrigado pelo seu amor de compartilhar a sua experiência conosco. Manda um beijo para aquela sua esposa que eu amo muito, para toda a sua família, e que você fique com Deus hoje e sempre, viu, meu amigo? Obrigado, amigo. Fiquem com Deus. Tchau. Valeu, Matos. Obrigado, meu amigo. Um abraço, fica com Deus, até a próxima. Até a próxima.